Você pode fazer um bate-bola entre os homens, um voleibol entre as mulheres, ou fazer um futebol misto, ou fazer um voleibol misto. Você pode fazer, você pode promover um almoço comunitário, um junta-panela no final de semana da sua corda. Você pode fazer um monte de promoções, você pode criar um monte de situações. Amém? Segundo, recomendações para a reunião principal, aquela reunião da quarta-feira. Então vamos lá com muita atenção. Que prevaleça a liberdade e espontaneidade. Meu querido líder, deixa acontecer. Não tenta controlar tudo, não tenta manipular situações, não tenha medo. Mas pastor, começam umas conversas de vez em quando lá, que eu tenho medo de não ter respostas. Ótimo, se você não tem respostas, motivo para estudo, vai estudar. Se você não conseguir achar as respostas, hoje é tão vasta o conteúdo, tão vasto o conteúdo da internet, tão vasta a quantidade de informações disponíveis. Você pode ir para o centro de treinamento onde você está fazendo o seu trilho de liderança, lá tem uma biblioteca, tem uma videoteca para você, e você também tem o teu supervisor, você tem o teu coordenador, você tem o teu pastor para também ter resposta. Quer dizer, hoje a gama de condição para a gente ter uma resposta é muito grande. Agora, quando você tiver uma situação intrincada, eu falei de internet, tome muito cuidado, porque na internet tem muita coisa de muitas vertentes. Então seria legal, se você encontrar alguma resposta, leve para o teu pastor. Fala, pastor, eu estou com a seguinte questão na minha corda, e aqui eu tenho uma questão aqui teológica, ou você pode levar, quando você estiver no trilho da liderança, você leva lá para o centro de treinamento, e os líderes ali podem te responder. Quer dizer, vá para o teu pastor, ou para um líder que tenha condições de dar uma resposta, tenha conhecimento teológico, tenha conhecimento exegético, para te dar uma resposta mais profunda. Vá até ele e pergunte para ele, olha, eu consegui essa resposta na internet, isso aqui satisfaz? É isso mesmo? Você pode também estar dando a resposta de uma seita. Tome muito cuidado, porque uma seita a gente não aceita, né? Você percebeu, né? Vocês perceberam? Não seita, a gente não aceita. Ficou legal, né? Tá bom, né? Muito bem. Recomendações para a reunião principal: ser sensível e não anular a vontade do Espírito. Meus irmãos, se nós queremos ter vitória, o Espírito Santo precisa reinar. Amém? Às vezes a gente fica com medo quando o irmãozinho começa a orar em língua. Tem medo, o irmãozinho começou a orar em língua. Ai meu Deus, o que vai acontecer aqui? Pode acontecer só coisa boa, meu irmão, a não ser que a língua seja muito estranha. Aí também você tem que pedir discernimento para Deus. Porque se for uma língua que atrapalha, se for uma língua esquisita demais, você pede discernimento para Deus, que Deus te dá. Eu me lembro de uma reunião que aconteceu há muito tempo atrás, quando a gente ainda tinha grupo caseiro na igreja, e o líder escutou, uma pessoa começou a falar em língua na reunião, e o líder achou que era de Deus. Só que um irmão que estava lá dentro desconfiou daquela língua, e falou para mim, pastor, eu conversei com o meu líder, ele achou que é de Deus, mas eu achei aquela língua muito estranha. Falei, como era a língua? Ele falou, não tem como te falar como era, mas era muito estranha. E esse negócio de língua estranha, né, irmãos? A gente pensa que é do Espírito, né? Na verdade é dom de diversidade de línguas, né? De variedade de línguas. Tem língua estranha nenhuma. A língua do Espírito não é estranha. Ela é muito comum na sala do trono. As línguas que o Espírito Santo nos dá não tem nada de estranha. E esse termo não existe na Bíblia, língua estranha. Mas de qualquer maneira, tudo bem. Mas o fato é que aquela pareceu muito estranha. E então me levaram. Ele falou para mim, olha pastor, é bom o senhor ir lá. E eu fiquei na minha, mas naquele dia mesmo, a filha do homem que falou em línguas me ligou, meu pai está muito estranho aqui em casa, falando aquela língua de novo. A minha mãe falou para o senhor vir aqui dar um jeito nisso. Aí corri eu lá, irmãos. Mas antes eu passei na casa daquele líder, eu falei, vamos lá comigo que você ouviu a língua muito estranha, talvez seja ela a muito estranha. Aí chegamos lá, estava aquele senhor na porta da casa, aquele pseudo-irmão ainda não convertido, estava lá na porta da casa com os olhos bem vermelhos. Eu olhei para ele olhou para mim, deu aquela cafungada própria de demônio,
E eu falei para ele, você está amarrado em nome de Jesus e me siga. E entrei para dentro da casa, ele foi atrás de mim, cai de joelhos, aí ele caiu. E eu falei para ele assim, fala a língua que eu quero ouvir. Aí ele começou a falar. Parecia uma língua indígena, um nhenga, um negócio assim, muito estranho. E eu falei, você vai sair daqui com a tua língua e tudo. E mandamos ele embora. Antes dele sair, ele fez um estrago muito grande, contou as peripécias do camarada, quase teve separação da família. Foi uma coisa muito trágica aquela tarde. Mas enfim, houve uma libertação naquela casa. Cuidado. Por isso que o Espírito Santo precisa ter primazia. Não vai engolindo tudo que aparece. Por isso que você precisa estar em sintonia. Eu tenho orado muito sobre isso. Para que Deus dê a você, a mim, a todos os líderes da Igreja Evangélica das Nações, esta ambientação espiritual no trono. Da gente ter o coração no coração de Deus, ligado ao coração de Deus, com discernimento espiritual, discernindo o que é espiritual com aquilo que é espiritual. Não se pode discernir o que é espiritual com aquilo que é humano, com aquilo que é carnal, com aquilo que é das matérias, das ciências humanas. Não se pode discernir assim. Por isso você precisa o tempo todo clamar a Deus que te encha do Espírito Santo e te capacite e deixa o Espírito agir, porque onde o Espírito Santo está, aí há liberdade. É óbvio, né, irmão, que tem que evitar aquelas coisas malucas, né? E tal, o cara começa lá a gritar, falar um nhenhenga, laganhonga, você já, né, já fica de olho e já dá uma perguntada em nome de Jesus, fala o seu nome para mim, só para eu saber. Porque se for o Espírito Santo, ele não fica chateado não, irmão, você está com zelo. Se ficar chateado, não é o Espírito Santo. Ficou bravo, não é o Espírito Santo. Ficou meio acanhado, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo te fala o nome, quer dizer, a pessoa cheia do Espírito Santo, o profeta tem domínio sobre o seu espírito. O profeta, quando está profetizando, ele não está em off, ele não está tomado. Ele fala, ele conversa, ele pode parar a hora que ele quiser. Ele tem domínio sobre o seu próprio espírito. Deus não se aposta como se fosse um demônio. Portanto, se você perguntar para alguém que está falando em línguas, qual o seu nome em nome de Jesus, ele vai falar para você. Ele vai falar com muita tranquilidade. Sou eu, meu irmão, meu nome é fulano de tal, meu Senhor é Ele, e pau na jaca, né? E muita língua do Senhor, e muita glória ao Senhor em línguas. Amém, irmão? Nada de temer, nada. É muito tranquilo quando é de Deus. As orações devem corresponder à atmosfera. As orações devem corresponder à atmosfera. Então, quer dizer, tem uma atmosfera de alegria, tem que corresponder à atmosfera. É uma atmosfera de quebrantamento, tem que corresponder à atmosfera. Nada muito estranho lá não. Aí o cara começa lá, está todo mundo quebrantado, chorando, derramando a alma. Aí o irmão resolve que ele vai sambar, que ele vai dar a voadora no meio da sala, né? Ver se ele consegue chutar o lustre. Ele resolveu fazer um treinamento de karatê no meio da sala. Você tem que mandar aquilo parar em nome de Jesus, irmão. Tem alguma coisa que está errada, aquele cara está fora de sintonia. Lembra que Deus não faz nada sem falar com os seus profetas. Amém? Amém, meu irmão? Deus não faz nada sem falar com seus profetas. Esse negócio de ter o irmão lá especial, que fala aquilo que ninguém sabe, que o pastor, que o líder de corda, a líder de corda não conhece, totalmente estranhe ele, porque Deus não faz nada sem falar aos seus profetas. E desconfie de quem fala diferente do seu pastor. Desconfie. Gente que quer desabonar o seu pastor, ou gente que queira desabonar você na reunião, quer te confrontar, né? Seja firme, com muito amor, muito carinho, mas também com firmeza. Leve os irmãos a confessarem a palavra. Muitos irmãos não sabem orar. Sabe isso que o pastor Eduardo fez aqui no começo? De orar junto, orar responsivamente. Leve os irmãos a fazerem isso, mas também ensine os irmãos a orarem a palavra. Você sabe o que é orar a palavra? Você pega, por exemplo, um texto como Salmo 1. Lembra como que é o Salmo 1? Quem lembra aí como é o Salmo 1? Bem-aventurado os que não andam. Muito bem. Então o que você vai ensinar eles a orarem? Orarem essa palavra: Senhor, eu quero a tua bem-aventurança,
Eu não aceito andar no meio dos ímpios. Eu não aceito me deter no caminho dos pecadores, me assentar na roda dos escarnecedores. Quero o prazer meu na lei do Senhor. E quero meditar nela de dia e de noite. Me desamarra, me dê capacidade, me dê condições. Eu quero ter tempo para o Senhor. Porque eu não quero ser como a folha que o vento leva, porque eu sei que gente que é assim não subsiste na congregação dos justos. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá, e eu não quero perecer. Por isso, Deus, me torna um bem-aventurado, um homem que medita na tua lei, de dia e de noite, porque eu sei que assim eu serei como árvore plantada junto a ribeiros de água, que darei as folhas na estação própria, darei frutos na estação própria, e as minhas folhas, o meu vicejar, a minha beleza, não vai esvanecer, não vai murchar. Eu sei que eu serei sempre um homem, uma mulher cheio da tua graça, e as pessoas olharão para mim e me verão viçoso. Amém? É assim que se ora a palavra. Você pega o texto e ora o texto, vai declarando o texto para a sua própria vida. Amém? Qualquer coisa você vai estar aprendendo no Gruta e vai estar também aprendendo com o seu pastor. Segundo, recomendações para a reunião principal, a reunião da quarta-feira ainda. Valorize o tempo de louvor e adoração. Irmão, não faz assim, não bota, que nem o que aconteceu aqui, nós temos um tempo, mas não coloca a música lá, tocou, acabou, amém, glória a Deus. Não, irmãos, está tocando, por exemplo, essa canção que tocou, né? Que não seja eu que seja visto, mas o Senhor. Me esconda, né, no Santo dos Santos, debaixo da tua Shekinah e tal. A música está dizendo isso, né? A tua presença me basta, não quero ser visto pelos homens. Deixa a igreja orar depois. Mova a oração em cima desse louvor. Que as pessoas passem a declarar. Você pode ajudá-los, você fazendo isso, declarando que eu diminua e que o Senhor cresça, Senhor. Senhor, que não seja eu, não seja o homem. Levanta outras pessoas aqui dentro também para liderar. Porque às vezes alguém fica confiado de que eu sou o bambambam, e eu não sou, Senhor. É o Senhor quem é o dono, é o nosso dono, o nosso Senhor. E você vai ensinando eles a orarem também o louvor que eles acabaram de cantar. Amém? Pegarem aquelas palavras, aqueles princípios, aquelas verdades que foram ditas no louvor e continuar aquele mover de oração, aquele mover de adoração ali na corda. Amém? Então valorize o tempo de louvor e adoração. Não faz um vapt-vupt, porque a gente vai logo para a palavra, porque depois tem o comes lá e a gente não pode perder a boquinha, né? Não faça isso não, em nome de Jesus. O louvor precisa ser dirigido com unção. Tudo na casa de Deus precisa ser feito com unção. Tudo. Amém, queridos? Diga isso para o seu irmão. Tudo na casa do Senhor precisa ser feito com unção. É tremendo, irmãos. Eu me lembro eu não sei de quem que é essa história, mas me contaram essa história. Eu fiquei muito impressionado e me lembrei de Davi com Saul. Contaram-me que um feiticeiro, ele passava sempre em frente daquela igreja e ele disse que ele ia sempre nas igrejas, visitar as igrejas, assistir pregações e cantar louvores junto com a igreja. Ele era feiticeiro. E ele um dia entrou naquela igreja que ele passava sempre na frente, mas aquele dia tinha algo diferente. Ele entrou, ele costumava chegar antes de todos os crentes, ele era o primeiro a chegar. Se ele conta no seu testemunho. E quando ele entrou, tinha um guitarrista afinando a guitarra. E quando o guitarrista estava afinando a guitarra, que ele foi pisar dentro da igreja, que ele escutou o som da corda da guitarra, ele caiu endemoniado. Ele falou que ele só lembra que ele foi pisar na igreja, e que ele escutou o som da guitarra e já não era mais ele. A hora que ele viu, ele estava liberto. Já tinha orado por ele, aquele guitarrista tinha orado por ele, alguns irmãos já se chegaram ali, intercederam, oraram, comandaram contra o demônio e ele tinha sido liberto e agora estava pronto para aceitar Jesus. O que diferia aquele guitarrista de todos os outros que ele ouviu tocando nas igrejas? Uns são, outros não são. Essa é a verdade, irmão. A unção diferencia, porque outros não são. Quem não tem unção não é não. Lembra de Davi? Quantos arpistas havia em Israel? Mas quando aquele rapaz tangia a harpa, o demônio não aguentava ficar, ele saía correndo.
Por quê? Porque havia unção. Então precisa ser tudo feito com unção. Você precisa levar, não crie a expectativa de que a pessoa que vai dirigir o louvor, ela tem unção. Não. O que você tem que fazer? Estimule ela a buscar a unção de Deus. Estimule ela a buscar um derramar de Deus na vida dela. E então, meu irmão, vai ter adoração com unção. E se ela não sabe como fazer, ensine ela. Você não sabe como fazer, peça para o seu supervisor. Ele não sabe como fazer, pergunte para o seu pastor. Traga essa matéria para o Gruta para nós levarmos isto para a igreja. Amém? Mas o louvor precisa ser feito com unção. Aquela saudação na porta da casa precisa ser ungido, né? A oração precisa ser ungida. Os testemunhos, tudo precisa ter unção. Outra coisa importantíssima para a reunião principal: não repregue, nem fale demais. Eu já falei tanto disso aqui, não é? Não preciso falar mais não. Só para afirmar isso. Caso alguém no vídeo, caso alguém no link não tenha entendido o que foi dito agora. Foi dado um testemunho, você não precisa dizer que teve um igual ou teve um melhor. Já basta, o Senhor já está fazendo a obra. Alguém facilitou a palavra naquele dia, você não precisa no final repregar, dizer as suas conclusões pessoais e ficar mais 50 minutos cansando os irmãos. Porque tem até um ponto, o Senhor vai com a gente, depois a gente vai sozinho. E aí fica pesado para todo mundo. Não se faça um peso na sua corda, seja sempre uma bênção. Vamos falar agora sobre consolidação feita na corda. A consolidação é aquele período onde já teve a transição da nova corda, começamos a nova corda, estamos caminhando, agora vamos consolidar esta corda. Esta corda tem que realmente ter uma cara, um